Olá, sou Lisandra Barbuto e estou aqui mais uma vez com você e te convido a participar das reflexões que eu faço aqui. Esse canal é um espaço de diálogo no meio digital e o diálogo no meio digital ele acontece através dos likes, dos compartilhamentos, do que você traz aí escrevendo para mim, podendo compartilhar também links, textos e assim a gente vai trocando. E essa inspiração de compartilhar aí com vocês o que me afeta é porque essa é uma forma de me descobrir. Como psicoterapeuta e como buscadora também, buscadora da compreensão da vida, e que eu acho que perpassa compreender a vida através de conhecer a mim mesma e de compreender a mim mesma. Então eu trago aqui para vocês reflexões pessoais do que me afeta, do que está me afetando no momento, do que eu estou refletindo, de textos, livros que eu leio, ou que livros que me acompanham. Hoje, esse episódio, essa série aqui, faz parte da leitura justamente de um livro que me acompanha desde 1996, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, que tem uma sabedoria profunda do que chamamos trabalho sobre si. Já falei um pouquinho sobre o que é trabalho sobre si, vou compartilhar aqui o link sobre essa possibilidade que é muito além do que é a psicoterapia, né? O processo terapêutico. O trabalho sobre si, ele é uma jornada na vida de se conhecer, se aprofundar, se superar. Então, se você tiver interesse, você pode assistir também esse vídeo, que é bem curtinho, é uma introdução. Certamente depois a gente vai voltar nesse tema. Então, para que tudo isso? Eu imagino, eu sinto, e assim me coloco na vida, que é para a gente poder estar na vida plenamente, autenticamente, né? Poder estar do seu tamanho. Que às vezes parece que a gente está ocupando demais, apertado demais na vida, né? Assim, não tem lugar para você. E quando a gente se descobre, se encontra, quando você tem esse belíssimo encontro consigo mesmo, de aceitação, de descoberta, de ousadia, de assumir riscos com responsabilidade e liberdade, creio que assim a gente vai encontrando o nosso lugar, do nosso tamanho, do seu tamanho. Então, este livro em especial, ele traz uma série de conceitos, de ensinamentos, de um conhecimento muito profundo, que Ouspensky traz aí a experiência dele com Gurdjieff, que foi um grande mestre do século passado, assim como Ouspensky, um grande intelectual, um buscador autêntico que se colocou na vida para se encontrar, através de se questionar, de se pôr à prova, de se pôr no desconforto para se achar, para receber o que a vida tem. Então eles trazem aqui ensinamentos muito preciosos que se entrelaçam com ensinamentos do Ocidente, do Oriente, do Sufismo, que é uma tradição preciosa que eu sigo. Então vou aqui, isso é mais um episódio, tem outros que eu também deixo aqui no link para facilitar para você se você quiser ver os primeiros capítulos. Então, para você que está chegando aqui, nós não estamos lendo o livro todo de ponta a ponta, né? Estou pegando alguns fragmentos que podem clarear para você alguns conceitos, trago desde a minha experiência de estudar esse livro e de 24 anos seguindo o caminho, a escola de Gurdjieff, né, que a gente pratica tudo isso, então isso me deu uma profunda experiência do que é esse ensinamento. Então, leio fragmentos, que assim, se você tiver interesse e for o livro, já tem algo aí mais claro, mais alguma reflexão que você pode levar para você na compreensão completa do livro. E qualquer dúvida que você tiver, interaja, pode escrever aí que a gente vai trocando e quem sabe a sua dúvida também gere um outro vídeo e eu posso te contar aqui um pouquinho, sempre desde a minha experiência. Então aqui, eu gosto muito da descrição do autor, né, quem é Ouspensky nesse livro,
Já falei um pouquinho nos primeiros vídeos, mas vou trazer novamente aqui essa parte que eles se referenciam a um fragmento, a uma frase aqui do primeiro livro do Ouspensky, né? Ele foi um russo e morreu em 1947, um dos grandes pensadores, intelectuais e buscadores do século passado. O século passado estava cheio de, principalmente a primeira parte do século passado, com pessoas muito relevantes para a nossa história, para a história da humanidade. Ouspensky foi um deles. Então, no seu primeiro livro, que se chama A Vida Estranha, de Ivan Osokin, era a história baseada na ideia do eterno retorno. E aí o fragmento que eu acho que pode ser a inspiração para a nossa reflexão de hoje. Só quando nos damos conta de que a vida não está nos levando a parte alguma, é que ela começa a fazer sentido. Então, se você está aí, para que é a vida? Por que eu vivo? Tem sentido nenhum, depois vamos morrer, todos vamos morrer. Então, qual o sentido da vida? Quem sabe agora ela vai começar a fazer sentido para você e a sua aventura real nessa vida intensa, cheia de possibilidades, começa a se tornar verdadeira, vivida com sentido. É o que eu desejo para você. E quem sabe esse fragmento, essas reflexões que a gente vai trazer aqui te ajude um pouquinho. Hoje vamos para alguns fragmentos do capítulo 4, que ele vai falar justamente sobre as linhas do desenvolvimento do homem. Então, o nome desse capítulo é O Desenvolvimento do Homem Opera-se em Duas Linhas: Saber e Ser. Então, esse livro é como Ouspensky contando os encontros que ele tinha com Gurdjieff nos grupos que ele tinha. Então, ele conta a história, ele tem pedaços que ele coloca literalmente o que Gurdjieff estava trazendo e o que ele tem, muitos pedaços também sobre o que ele reflete, o que ele compreende. Então, é quase uma narrativa e que tem dentro dessa narrativa de uma história que estava acontecendo, né? Eles estavam viajando, se encontrando pessoas. O ensinamento vem para a gente, o conhecimento vai se revelando. Então, Gurdjieff voltava em quase todas as exposições, justamente as exposições que ele tinha com o grupo, ao tema que evidentemente considerava da mais alta importância, mas que muitos de nós tinham muita dificuldade em assimilar. O desenvolvimento do homem, dizia, opera-se em duas linhas: saber e ser. Para que a evolução se faça corretamente, as duas linhas devem avançar juntas, paralelamente, sustentando-se uma à outra. Se a linha do saber ultrapassar demais a linha do ser, ou a linha do ser ultrapassar demais a do saber, o desenvolvimento do homem não se poderá fazer regularmente. Cedo ou tarde, deverá deter-se. As pessoas percebem o que devem entender por saber. Reconhecem a possibilidade de níveis diferentes de saber. Compreendem que o saber pode ser mais ou menos elevado, isto é, de qualidade mais ou menos boa. Mas não aplicam essa compreensão ao ser. Para elas, o ser designa simplesmente a existência, que contrapõe a não existência. Não compreendem que o ser pode situar-se em níveis muito diferentes e incluir várias categorias. Tomem, por exemplo, o ser de um mineral, o ser de uma planta. São dois seres diferentes. O ser de uma planta e o ser de um animal são também dois seres diferentes. O ser de um animal e o ser de um homem, igualmente. Dois homens, entretanto, podem diferir em seu ser ainda mais que um mineral e um animal. É exatamente o que as pessoas não percebem. Não compreendem que o saber depende do ser.
E não só não compreendem, como não querem compreender. Na civilização ocidental, muito particularmente, admite-se que o homem pode possuir um vasto saber. Pode ser, por exemplo, um sábio eminente, autor de grandes descobertas, um homem que faz progredir a ciência e, ao mesmo tempo, pode ser e tem o direito de ser um pobre egoísta, discutidor, mesquinho, invejoso, vaidoso, ingênuo e distraído. Parece que aqui se considera que um professor tem que esquecer sempre seu guarda-chuva. E, no entanto, este é o seu ser. Mas no Ocidente, pensa-se que o saber de um homem não depende do seu ser. As pessoas dão maior valor ao saber, mas não sabem dar ao ser valor igual e não têm vergonha do nível inferior de seu ser. Não compreendem sequer o que isso quer dizer. Ninguém compreende que o grau do saber de um homem é função do grau do seu ser. Quando o saber sobrepuja em demasia o ser, torna-se teórico, abstrato, inaplicável à vida. Pode até se tornar nocivo, porque em vez de servir à vida e ajudar as pessoas na luta contra as dificuldades que as assaltam, o tal saber começa a complicar tudo. A partir de então, traz novas dificuldades, novos problemas e calamidades de toda espécie que não existiam antes. A razão disso é que o saber que não está em harmonia com o ser jamais pode ser bastante grande, ou melhor dizendo, suficientemente qualificado para as necessidades reais do homem. Será o saber de uma coisa ligado à ignorância de outra? Será o saber do detalhe ligado à ignorância do todo? O saber da forma, ignorante da essência? Tal preponderância do saber sobre o ser pode-se constatar na cultura atual. A ideia do valor e da importância do nível do ser foi completamente esquecida. Não se sabe mais que o nível do saber é determinado pelo nível do ser. De fato, a cada nível de ser correspondem certas possibilidades de saber bem definidas. Dentro dos limites de um ser dado, a qualidade do saber não pode ser mudada e a única possibilidade, dentro desses limites, é o acúmulo das informações de uma só e mesma natureza. Sem uma mudança na natureza do ser, é impossível uma mudança na natureza do saber. Considerando em si, o ser de um homem apresenta múltiplos aspectos. O do homem moderno caracteriza-se, sobretudo, pela ausência de unidade em si mesmo e pela ausência ainda de qualquer traço dessas propriedades que lhe agrada de modo especial atribuir-se: a consciência lúcida, a vontade livre, um ego permanente, ou eu, e a capacidade de fazer. Na verdade, por mais que isso possa lhes parecer espantoso, direi que o traço principal do ser de um homem moderno, o que explica tudo o que lhe falta, é o sono. O homem moderno vive no sono. Nascido no sono, morre no sono. Do sono, sua significação e seu papel na vida, falaremos mais tarde. Agora reflitam apenas sobre isso. Que pode saber um homem que dorme? Se pensarem nisso, lembrando-se ao mesmo tempo de que o sono é o traço principal de nosso ser, ficará logo evidente que um homem, se quiser realmente saber, deverá refletir antes de tudo nas maneiras de despertar, isto é, de mudar o seu ser. O ser exterior do homem tem muitos lados diferentes: atividade ou passividade, veracidade ou má-fé, sinceridade ou falsidade, coragem, covardia, controle de si, licenciosidade, irritabilidade, egoísmo, disposição para o sacrifício, orgulho, vaidade, presunção, assiduidade, preguiça, senso moral, depravação,
Todos esses traços e muitos outros compõem o ser de um homem. Mas tudo isso no homem é inteiramente mecânico. Se mente, isso significa que não pode impedir-se de mentir. Se diz a verdade, isso significa que não pode impedir-se de dizer a verdade. E é assim com tudo. Tudo acontece. Um homem não pode fazer nada, nem interior nem exteriormente. Há, entretanto, limites. Regra geral, o ser do homem moderno é de qualidade muito inferior. Algumas vezes de qualidade tão inferior que não há mudança possível para ele. Nunca esqueçam disso. Aqueles cujo ser ainda pode ser mudado devem se considerar felizes. Há tantos definitivamente doentes, máquinas quebradas com as quais nada mais se pode fazer. É a grande maioria. Raros são os homens que podem receber o verdadeiro saber. Se refletirem nisso, compreenderão por que os outros não podem. O ser deles opõe-se a isso. Em geral, o equilíbrio entre o ser e o saber é mais importante até que o desenvolvimento separado de um ou de outro. Porque o desenvolvimento separado do ser ou do saber não é de modo algum desejável, embora seja precisamente esse desenvolvimento unilateral que parece atrair mais especialmente as pessoas. Quando o saber predomina sobre o ser, o homem sabe, mas não tem o poder de fazer. É um saber inútil. Inversamente, quando o ser predomina sobre o saber, o homem tem o poder de fazer, mas não sabe o que fazer. Assim, o ser que adquiriu não lhe pode servir para nada e todos os seus esforços foram inúteis. Uma leitura agora um pouco complexa, né? Foram aqui 3 páginas e eu paro agora nessa parte do capítulo para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essas palavras que são bastante profundas. Enquanto eu li aqui, vários fragmentos me tocavam para, de alguma forma, me despertar. Então, talvez essa seja uma primeira reflexão. Quando um conhecimento que me toca, né, me chegam palavras aqui que me surpreendem, eu entro num processo de concordo, não, isso não é verdade, não é assim comigo, concordo, não concordo. Isto é já um processo mecânico interno, um processo que já parte para o seu ego, o ego que diz gosto, não gosto, né? É confortável, não é confortável? Em geral, tendemos ao conforto. Então, precisamos primeiro, para receber a profundidade de um conhecimento, é ultrapassar esse primeiro obstáculo de concordo ou não concordo. É como me retirar de cena para simplesmente observar, sentir o que passa, compreender o sentido, além do meu prazer, além do meu conforto, além da minha opinião. Porque quando eu caio diretamente em um concordo, não concordo, eu entro no estado mecânico. E aí estou começando a reflexão um pouquinho lá do final desse fragmento. Porque é justamente essa mecanicidade que a gente vive, que a vida me coloca e que eu entro nela e vou, né? A mecanicidade de acordar, fazer a mesma coisa, tanto rotineiramente no corpo físico, quanto internamente. Então, acontece alguma coisa na vida e me afeta, me toca, eu tenho um comportamento mecânico. Algumas pessoas têm um comportamento mecânico agressivo, de agredir, de se fechar, de pensamentos negativos, de ser sempre feliz, achar que é sempre feliz, né? Que está sempre no sentido de buscar sempre o prazer. Né? Não estou falando de uma felicidade genuína e autêntica, mas uma pessoa que mesmo num momento que está de tristeza,
tá rindo. É um comportamento mecânico, né? Porque acaba se desconectando daquela emoção do instante, do sentimento do momento. E a espontaneidade, ela é que eu sinta, que eu viva, que eu manifeste o que passa no momento. Então, uma prática de sair da mecanicidade é que eu possa estar atento, me despertar, e aí é isso que ele fala, que estamos todos no estado de sono, então eu só sigo os meus movimentos automáticos. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, dirigir, não prestar atenção no que está ao meu redor, tudo isso são comportamentos automáticos. É sair desse estado de atenção plena, vamos chamar assim. E aí aproveito e também deixo aqui o link de um vídeo que eu trouxe uma reflexão sobre a atenção. O que é a atenção? É muito além de estar simplesmente confortável, é que eu esteja presente, sentindo, me dando conta do que está passando naquele instante, tanto internamente quanto externamente. Aí começamos a nos despertar. E um grande despertar, sair do sono, é esse fragmento que eu li do livro do Ouspensky, né, do primeiro livro dele. Que então, quando nos damos conta de que a vida não está nos levando a lugar nenhum, é que ela começa a fazer sentido. Então, é esse estado, esta percepção de estar atento ao sentido das coisas, a compreender, é um estado do despertar. E a compreensão aqui, ela não é intelectual, é entender, ter a informação, que é quando a gente começa a entrar aqui sobre o que ele fala, sobre o saber e sobre o ser. Não é um acúmulo de informação, porque a compreensão, ela aparece, eu alcanço a compreensão quando eu posso ter a informação, viver no corpo físico e sentir o que é isso. Então ela perpassa pela prática, perpassa pelo sentimento, pelo coração. Aí compreendemos. Compreender não é somente ter informação. Então a informação, ela é na linha do saber. E quando se desenvolve somente a linha do saber, você perde a conexão com todo o resto do ser. Porque o ser é que sente, o ser é que vive na carne, o ser é que vive no sangue. E é essa junção que nos leva à compreensão e, quem sabe, à sabedoria. Então, a linha do saber, ela é muito importante. Às vezes se diz, tem que aprender a parar de pensar. Não, nós temos que aprender a pensar, não a parar de pensar. Porque o nosso intelecto, ele é de extrema relevância. Ele faz parte do meu ser. A questão é que não sabemos pensar. Temos uma mente que fica dando volta em lembranças, memórias, informações, ou uma voracidade por mais informação, e que não sabemos nada. O desenvolvimento do saber é que eu alcance, que eu siga uma linha de conhecimento, que eu aprenda a ter as informações, a coletar as informações. E o que eu faço com isso? Um conhecimento que eu não posso colocar na minha prática é um conhecimento inútil. Ele leva ao que ele foi dizendo aqui, alimentar o ego, alimentar esse eu egoísta, que só pensa em si mesmo, que não consegue expandir para usar o conhecimento para benefício da vida e benefício do homem, benefício de si mesmo. E quando conseguimos usar? Quando também se desenvolve o ser. E o ser se desenvolve através do quê? Através do trabalho sobre si, através de uma linha de trabalho sobre si, a autoobservação, a superação do ego, e assim o desenvolvimento espiritual,
Tudo isso faz parte do desenvolvimento do ser. O desenvolvimento do ser também se desenvolve quando eu aplico na prática um conhecimento do saber. E aí eles seguem juntos. Porque de outra forma, como ele disse com muita claridade, vira um conhecimento inútil, um saber inútil, e também um ser que não sabe por que está fazendo. Então preciso, sim, integrar tudo isso. Às vezes algumas pessoas me perguntam, assim, na minha prática clínica, né? Então, seria interessante estudar, né? Ou não, tenho que parar de pensar, como eu comentei. Não, é importante o estudo. E como eu ponho ele na prática, como eu coloco em benefício da vida. E assim as duas linhas de desenvolvimento do homem, elas vão juntas, né? Inclusive o desenvolvimento dos centros. E a gente vai ter aqui um momento, inclusive nesse próprio livro, que fala-se dos centros. Cada centro do ser humano, eu não vou me aprofundar muito agora, porque vamos ter um espaço para isso, cada centro tem um trabalho específico a ser feito. E quando a gente consegue integrar e balancear e que todos os centros estejam harmônicos, aí a gente entra em harmonia com a vida e o saber e o ser vão seguindo juntos, integrados para o desenvolvimento, que é essa preciosidade. Porque só porque somos humanos, somente porque somos humanos, que podemos nos desenvolver nessas duas linhas, em profundidade. Nós vamos seguir com esse capítulo, porque ele tem uma densidade muito interessante, que parece difícil, parece complexo quando estamos lendo, mas na verdade é muito simples. E por algum motivo, nós complicamos o simples, que é o que ele diz aqui. Quando a gente está no saber, no saber, no saber, as coisas se complicam. Porque quando você aplica isso na prática, é muito simples. É que o conhecimento que eu adquire, o conhecimento que eu adquira, eu consiga pôr na prática. Se eu leio sobre como plantar um alface, eu vou lá e planto. Eu sinto como planto. Se eu aprendo aqui sobre o que é trabalho sobre si, se eu leio nesse livro o que é o desenvolvimento do saber, o que é o desenvolvimento do ser, eu vejo como isso se dá na minha vida prática. Como estou desenvolvendo o meu ser? Como estou trabalhando sobre o meu ego, sobre os meus desejos, com as minhas frustrações, com as minhas necessidades que eu exijo do outro que me dê? É aí que eu ponho em prática todo esse conhecimento. Tanto o que eu aprendo na vida propriamente, quanto o que eu posso aplicar em mim. Então, eu espero que à medida que a gente vá aqui refletindo e lendo sobre isso, que possa contribuir para o desenvolvimento do seu ser e do seu saber. O desenvolvimento de você como um ser humano completo, para viver uma vida autêntica, livre, responsável, espontânea. Te espero no próximo vídeo para a gente seguir essa leitura e outras reflexões. Qualquer dúvida, comenta aqui, que também me ajuda e nos ajuda aqui nessa comunidade a gente poder ir trabalhando sobre nós mesmos, para a gente se desenvolver como pessoa, né? Sermos seres despertos.